Ramiro Gonçalves é secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso. Hoje falamos de números. É importante falar de turismo. É muito importante falar de turismo na nossa região, como é importante falar de turismo no país, mas na nossa região é absolutamente indispensável, porque é uma atividade que tem um valor económico muito alto, quase 70 milhões de euros por ano, e é uma atividade também que emprega muitas pessoas, muito próximo das 2.000 pessoas no território, e também é uma atividade que alavanca outras atividades, designadamente do nosso comércio e também aquilo que são os produtos endógenos. Portanto, é algo que é um ativo que temos no nosso território, que é muito relevante, como o território da água e do bem-estar, e que, felizmente para nós, todo o trabalho que tem sido feito em concertação com os 6 municípios de uma forma integrada, tem permitido, ano após ano, melhorar esses números e também arrastar um conjunto de atores privados que cada vez mais investem no nosso território com soluções muito diversificadas e que complementam toda essa oferta. E hoje mesmo tivemos essa oportunidade de ver 15 casos diferentes de pequenos projetos ou projetos grandes, mas são projetos novos e projetos diferenciadores que complementam aquilo que é a nossa oferta. E temos a segunda edição do Fórum numa casa nova, repleta de tudo. Sim, eu atrevo-me a dizer que esta casa é como se fosse um ser vivo que se molda e que, apesar de ter 3 dias de abertura, com públicos e espetáculos muito diferentes, o Aquanatur Palace surpreende ele próprio pelas configurações que pode tomar e, portanto, é mais um ativo do território, que estamos muito contentes de o ter cá, porque é um espaço multimédia inigualável em Portugal e muito poucos já na Europa que possam ser comparáveis. Mas ao mesmo tempo é um espaço que enriquece muito a nossa capacidade de oferta turística e, portanto, temos aqui mais um ativo que deve ser explorado pelo município, pelo território e pelos cidadãos quando o puderem visitar. Um fórum que trouxe vários protagonistas acima do palco, um palco de veras interessante, não é? Também uma inovação na área. Desde o testemunho dos novos povoadores, desde o testemunho de quem visitou o território, influencers, jornalistas que vão passar a mensagem, a presença de entidades públicas que é bom que tragam novidades, mas também que ouçam o que os locais têm a dizer. E depois, um novo embaixador. No final do dia, qual é o balanço? O balanço é muito positivo. Na verdade, correu acima daquilo que era a nossa expectativa. Hum, É muito importante cruzar as diferentes visões. A visão de quem fez uma press trip, e tivemos hoje apenas uma parte dos jornalistas e dos influencers que fizeram a press trip, houve outros que não conseguiram, infelizmente, estar, mas a palavra que representa o território ou as experiências que as pessoas puderam usufruir durante estes últimos 3 dias foi a palavra uau. E, portanto, ficaram absolutamente surpreendidos com a oferta que nós temos de diferentes situações, de diferentes ativos, de diferentes experiências. E são pessoas que são muito importantes porque também nos trouxeram um conjunto de ideias novas e também um conjunto de pontos de melhoria que com certeza iremos ter em conta para a frente. Ao mesmo tempo, é importante cruzar essa opinião vinda de fora. Estamos a falar de pessoas que vieram, algumas delas que têm um alcance nas redes sociais de 1 milhão de pessoas, portanto é preciso ver o impacto que tem a publicação de uma pessoa dessas, sobretudo num mundo cada vez mais social, suportado na tecnologia. Mas ao mesmo tempo também é importante perceber e pontualizarmos de 2 em 2 anos, ou de ano a ano, o trajeto feito. O que é que foi feito, como foi feito, porque é que aconteceu assim e que energia tem que ser colocada para continuar a ser feito assim. E parece-nos sempre útil fazermos um balanço e percebermos que as coisas que acontecem raramente acontecem do acaso.
elas têm um pensamento por trás. É verdade que muitas vezes o que acontece não é exatamente aquilo que foi pensado, mas é importante que se perceba que há uma estratégia, que a região tem uma estratégia e tem objetivos. Portanto, tem um caminho e tem objetivos. E estamos a seguir essa estratégia em face dos objetivos que foram definidos. Podemos mudar os objetivos algum dia, devemos, provavelmente. Podemos mudar a estratégia algum dia, mas o que é importante é que isso seja seguido, porque se for seguido, a probabilidade de alcançar os objetivos é muito maior. E, portanto, essa pontualização para nós é muito importante, não só na perspectiva do que foi feito, mas também na perspectiva de quais são os indicadores de resultado que existem. Porque poderíamos ter feito tudo e não ter indicadores de resultado. E, portanto, aí das duas, uma. Ou não estávamos a seguir a estratégia certa, ou os objetivos eram inalcançáveis e teríamos que voltar a redefini-los. Por outro lado, também é muito importante percebermos que nós pertencemos a uma região que é maior, que é o norte de Portugal, e que cruza também muito de perto com a nossa região vizinha, Galiza, e foi muito importante também perceber a visão dos líderes na área do turismo, quer de um lado, quer do outro, em relação àquilo que está a ser feito, em relação aos orçamentos que têm, em relação aos objetivos que têm, porque todas as estratégias devem estar alinhadas em espaços macro um pouco maiores. Hum, é verdade que a parte mais emocionante do dia estava guardada para o final. eh, Tivemos a oportunidade de apresentar, entretanto, projetos tão emblemáticos como são os Novos Povoadores, que são projetos para nós muito queridos, porque são novas iniciativas, algumas mais pequenas, outras muito fortes, mas todas elas representam investimento privado no nosso território e que servem de exemplo a outros casos de outras pessoas que queiram, porventura, continuar a investir. E uma parte muito significativa destas pessoas são pessoas que vêm de fora para o território e que sentem que é o território onde devem investir e, portanto, isto também é muito interessante poder ser partilhado com quem assiste a uma iniciativa deste género. Depois, tivemos a apresentação e uma degustação de um conjunto de produtos que estão a ser desenvolvidos através da ciência no âmbito do aquavalor com água termal e que tem também tido algum tipo de reflexo e imagem mediática. E julgamos nós que são produtos muito interessantes para a nossa restauração, num fator de diferenciação. Com certeza que poderá haver novos pratos cozinhados com água termal, porque está demonstrado cientificamente que o teor de lípidos diminui, portanto as calorias diminuem e os sabores intensificam-se e todos nós o que queremos quase sempre é mais sabor com menos calorias e portanto parece-nos ser uma boa mensagem. E no final, algo muito importante, a atribuição do nosso quarto título de embaixador do Altâmega e Barroso. Temos sido, na comunidade intermunicipal, os seus presidentes têm sido muito criteriosos na forma como atribuem este prémio. É bom que assim continue, porque não poderemos generalizar a atribuição do prémio de embaixador. Há um conjunto de características e depois do Jorge Brás, selecionador e vencedor de tantos campeonatos a nível mundial e europeu de futsal, depois da Academia de Artes de Chaves, campeã em título de orquestras a nível mundial, depois do nosso estimado, muito estimado Padre Fontes, um verdadeiro campeão, que representa a vida e muito daquilo que foi feito no Barroso e no Alto e Barroso. A forma era, sem dúvida, uma entidade que, por aquilo que tem conseguido desenvolver nos últimos 10 anos, pelas medalhas que tem ganho, pelo número de pessoas que estão envolvidas, pela energia que colocam, pelos concursos que frequentam e pela forma como têm tido resultados, é absolutamente extraordinário e merecido a atribuição deste quarto título de embaixador, porque também, para além do desempenho, um dos critérios para o território é que as pessoas levem o território com o desempenho. Nós temos, com certeza, outras pessoas, outras individualidades, outras coletividades que têm muito mérito, mas que depois não carregam de uma forma tão persistente e permanente o nome da região. E nós ficamos muito agradados por estas entidades, porque, para além de terem mérito, carregam todos os dias o nome da região
E isso funciona como um marketing positivo para a região e é muito importante que assim aconteça. E o balanço é? O balanço é extraordinário, é incrível. Mais um fórum concretizado, com várias centenas de pessoas, numa sala emblemática. Na verdade, não poderíamos escolher uma sala melhor e que é demonstrativo de muita partilha, de muito empenho, de muito interesse. E estamos muito contentes com o resultado e venha ao próximo. Obrigada e bom trabalho. Obrigado.